Olá e bem-vindo a este novo episódio dedicado a um momento-chave da história da França. Hoje, vamos nos aprofundar na assinatura do Tratado de Verdun em 843, um evento que moldou a Europa medieval e a França que conhecemos hoje. O ano de 843 marca um ponto decisivo na história do Império Carolíngio. Este império, que atingiu seu auge sob o reinado de Carlos Magno, foi construído por meio de conquistas militares e administração centralizada. Com a morte de Carlos Magno em 814, seu império se estendia por grande parte da Europa Ocidental, abrangendo territórios que hoje são a França, a Alemanha, os Países Baixos, a Bélgica e a Itália. No entanto, após a morte de Carlos Magno, a autoridade do império começou a enfraquecer. Seus sucessores, Luís o Piedoso e, em seguida, seus netos, enfrentaram grandes desafios. A necessidade de harmonizar os interesses divergentes dos nobres e do clero levou a tensões internas. Os três filhos de Luís o Piedoso, Lotário, Luís o Germânico e Carlos o Calvo, se viram em conflito pelo controle do vasto império. Em 843, diante desses conflitos crescentes, os três irmãos decidiram se encontrar em Verdun, uma cidade estratégica localizada nas margens do rio Meuse, hoje na França. Esta reunião era crucial, pois os irmãos esperavam chegar a um acordo que pusesse fim às violentas disputas que rasgavam sua família. O cenário dessa reunião estava carregado de história e tensão. Cada um dos irmãos tinha ambições e apoios variados, tanto dentro da família quanto entre os nobres do império. Eles precisavam navegar por um complexo panorama de lealdades e rivalidades para encontrar um terreno comum. O resultado dessas negociações foi o Tratado de Verdun, que dividiu o Império Carolíngio em três reinos distintos. Esta repartição foi um ato fundador para a Europa medieval. O Reino de Lotário, que se estendia de norte a sul, englobando territórios como a Borgonha, a Lorena e os atuais Países Baixos. Lotário também recebeu o título de Imperador do Ocidente, o que conferia uma importante legitimidade simbólica. O Reino de Luís o Germânico, que herdou a parte oriental do Império, correspondente à maior parte da atual Alemanha. Este reino se tornaria um centro da cultura germânica e das raízes da Alemanha moderna. O Reino de Carlos o Calvo, que herdou a parte ocidental, compreendendo a França moderna, estendendo-se até a Gasconha e englobando regiões como Aquitânia e Bretanha. Essa divisão de terras foi uma resposta pragmática às tensões internas, mas também abriu caminho para novos conflitos. As consequências do Tratado de Verdun foram profundas e duradouras. Não apenas pôs fim a um período de guerra entre os netos de Carlos Magno, mas também enfraqueceu significativamente a autoridade central do Império Carolíngio. Cada reino recém-criado começou a desenvolver suas próprias estruturas políticas e militares, muitas vezes em oposição uns aos outros. As rivalidades entre esses reinos deram origem a conflitos futuros e a uma fragmentação política que marcaria a Idade Média. Essa fragmentação favoreceu o surgimento de senhorias locais poderosas, que frequentemente se rebelavam contra a autoridade de seus respectivos reis. O Tratado de Verdun é frequentemente visto como um dos primeiros marcos na formação de estados nacionais na Europa. De fato, as fronteiras estabelecidas por esse tratado lançaram as bases para os países modernos que conhecemos hoje. Na França e na Alemanha, essas divisões iniciais foram reforçadas ao longo dos séculos, enquanto línguas e culturas evoluíram de maneira distinta. A repartição de terras também teve um impacto significativo nas relações sociais e econômicas dentro dos reinos. Trocas comerciais, alianças matrimoniais e conflitos armados entre os reinos moldaram as identidades dos povos que se tornariam franceses e alemães. Em conclusão, a assinatura do Tratado de Verdun em 843 não apenas pôs fim a um período de guerra entre os netos de Carlos Magno, mas também deu origem a novas realidades políticas que influenciariam o continente europeu por gerações. Este tratado lançou as bases para as relações entre a França e a Alemanha e marcou profundamente a evolução dos Estados europeus. Obrigado por ouvir este episódio sobre a assinatura do Tratado de Verdun. Para descobrir mais momentos-chave da história da França, não hesite em se inscrever em nosso canal. Até breve!